Alô, pessoal! Tranquilito no mas? Como anda a inovação para os fertilizantes fosfatados? O que realmente funciona, o que não funciona e o que realmente temos de eficiente hoje no mercado? E qual é o futuro desses fertilizantes? Sobre isso conversei com o professor da Universidade Federal de Lavras, o Dr. Douglas Guelfi. É imperdível! Pessoal, eu estou aqui com o Dr. Douglas Guelfi, professor da Universidade Federal de Lavras, da Agronomia, do Departamento de Solos. O Douglas, a quem a gente agradece imensamente esse tempo que vai ter com a gente agora aqui. Ele escreveu um artigo que foi publicado em junho de 2021 para o Informações Agronômicas do CNPq, que se chama Tecnologias e Inovações para Fertilizantes Fosfatados. Eu vou deixar esse artigo na descrição do vídeo. Ele é extremamente interessante sobre o desenvolvimento de tecnologias para esses fertilizantes. E ele é o final que eu gostaria apenas de comentar, porque também gostaria de dedicar esse vídeo. Ele é ao final desse artigo, ele dedica ao professor Alfredo Chaib Lopes, uma pessoa importantíssima que nos ajudou muito na agricultura. Eu gostaria também de dedicar esse vídeo, Douglas, ao professor, ao Alfredão, por ter sido tão importante para todos nós. Foi teu professor, eu não tive essa felicidade, mas tive uma convivência com ele, conheci os trabalhos dele, uma pessoa extremamente positiva e importante. Douglas, então, muito obrigado, e eu já vou fazer a primeira pergunta para você. Você, no artigo, aborda toda a história muito interessante dos adubos fosfatados, e os adubos convencionais, super simples, MAP, DAP, superfosfato triplo, foram desenvolvidos há décadas. E pouco se avançou para novos fertilizantes fosfatados para serem usados em grande escala. Você até mostra, né, que a participação de alguma tecnologia diferente aplicada em fertilizantes fosfatados no mundo inteiro participa com uma fração mínima na produção global, mínima, a percentagem baixíssima. Então, por que isso aconteceu? Por que esses fertilizantes não se desenvolveram desde que foram criados, né, os supertriplos, os fosfatos simples, o MAP, o DAP, há décadas? Ótimo, Nelson. Para mim é sempre um prazer aí estar com você, falando um pouquinho para o seu público, né? Novamente aqui é uma honra, né? Eu sempre gosto muito e estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto bem interessante. Obrigado pela memória aí do Alfredo. Eu acho que é uma pessoa, né? Tem pessoas que a gente convive na vida, né? Que vem para agregar, para a gente se tornar também pessoas melhores, profissionais melhores. E ele, para mim, foi uma pessoa que agregou muito e para todos no Brasil, tanto no meio agronômico e para mim também na parte pessoal, era uma pessoa que eu admiro e com certeza uma personalidade ilustre aí da nossa agricultura. Vamos lá, né, agora tentar entender um pouquinho, né, dessa questão da evolução dos fertilizantes fosfatados no Brasil e no mundo, né, Nelson? Então, uma questão importante quando a gente pensa em novos fertilizantes, né? Além da gente pensar no futuro, nós temos que entender, né, o que aconteceu no passado e algumas situações do presente, né? Então, sempre quando me perguntam em relação a novos fertilizantes, talvez a principal mudança, ou a principal dificuldade de mudança nesse sentido esteja relacionado ao que a gente já tem implantado ao redor do mundo, né, Nelson? Então, nós já temos várias fábricas, né, de fertilizantes espalhadas ao redor do mundo, né, uma estrutura já muito bem conhecida, onde que está a matéria-prima, onde estão as principais fábricas de fertilizantes fosfatados, os principais processos em cada uma dessas regiões. E, no meu ponto de vista, é muito difícil você mudar toda essa estrutura em curto prazo. E para que isso aconteça, tem que ser uma inovação do que a gente chama do tipo disruptiva, né, que venha para quebrar paradigmas, né? Então,
O grande desafio é, beleza, nós temos um fertilizante que é um pouco mais eficiente ou nós temos que ter um fertilizante muito mais eficiente para mudar toda essa estrutura? Então, sendo bem objetivo e direto, eu acredito que o caminho seja melhorar a eficiência dos fertilizantes convencionais que a gente já tem no mercado. Esse caminho de colocar um fertilizante que seja semelhante ao MAP, ao DAP, ao Super Simples, ao Super Triplo, ele é longo e bem desafiador. Talvez hoje o cenário mais real seja melhorar a eficiência dos fertilizantes que a gente já tem aí, os 4 principais, o DAP, o MAP, Super Triplo, Super Simples, e hoje alguns outros a gente poderia citar aí o termofosfato magnesiano, que tem menor escala. Vamos ficar nesses 4 aí que compõem boa parte da matriz de fertilizantes fosfatados no Brasil, né? Então, basicamente, eu penso dessa forma, né? Nós precisamos avançar primeiro e melhorar a eficiência desses 4 fertilizantes fosfatados. O desafio de pôr um novo fertilizante fosfatado na mesma categoria do MAP, DAP, Super Simples e Super Triplo, ele só vai ser vencido com acelerar processos de inovação, de geração de tecnologias para a gente conseguir atingir esse objetivo aí que é importantíssimo. Douglas, você nesse artigo escreve assim, o que seria, hipoteticamente, um fertilizante ideal, além desses convencionais? Ele deveria ser barato, eficiente, talvez ter algum efeito estimulante, que adicionasse matéria orgânica de qualidade ao solo, biodegradável, que tenha adequadas características químicas, físico-químicas e físicas, que seja adequado para diferentes ambientes, para diferentes culturas. Então, é bastante ampla a definição do que você descreve como ideal. E aí nós chegamos, né, uma classificação no artigo que você colocou, dos fertilizantes fosfatados que você classifica como potenciais ou potenciais fertilizantes de eficiência aumentada. E como é que você classifica e agrupa essas inovações atuais para que a gente tenha melhor eficiência desses adubos fosfatados? Ótimo, Nelson. Eu tive a tentativa, né, de tentar agrupar, né, essas diferentes inovações ou caminhos ou tecnologias basicamente em 6 grupos, né? A gente tem o grupo dos convencionais, né, que todo mundo já bem conhece aí, o MAP, DAP, Super Simples, Super Triplo, né? Foi dividido com maior ou menor solubilidade em água. Num segundo grupo dessas categorias, a gente tem as tecnologias que a gente chama de produtos que possam atuar ou tentam, né, tem esse princípio de atuar inibindo alguma reação indesejável do fósforo no solo, que são os inibidores de fixação. Um terceiro grupo são os fertilizantes que eu chamei de sinérgicos, né, que a gente tenta usar tecnologias ou agregar compostos ou nutrientes que possam ter algum sinergismo com o fósforo, como o exemplo clássico é o magnésio. A gente sabe lá da nutrição, né, Nelson? Um conceito básico de nutrição é o sinergismo que existe entre o fósforo e magnésio. Então, para mim, esse é um dos caminhos interessantes que a gente tem, além de fornecer fósforo, fornecer ele associado ao magnésio, numa reposição eventual aí para as áreas de cultivo desse nutriente que é importante aí no metabolismo das plantas. Além disso, dentro dos sinérgicos, a gente tem compostos capazes de melhorar o crescimento do sistema radicular, a interceptação radicular, que é importante, né, para o fósforo, né, vamos dizer assim, para a absorção de fósforo. Os fertilizantes de liberação controlada, né, que esse conceito já é bem utilizado para nitrogênio, e hoje também existem alguns produtos disponíveis no mercado para uso, basicamente é um MAP revestido, com o mesmo princípio que a gente usa de liberação controlada para nitrogenado. Os quimicamente modificados, que é um quinto grupo, né, onde a gente reage o fósforo com um outro composto, mudando a forma de fósforo. E se eu mudo a forma de fósforo, eu posso mudar a liberação, a forma como ele é fornecido ao longo do tempo para a planta, e isso certamente pode ter algum efeito na eficiência agronômica do fertilizante fosfatado. E um outro grupo a gente tem os blends, né, ou multifuncionais, né? O que seriam os blends? Né? Quando eu misturo 2 tipos ou mais de tecnologias. Então, eu posso pegar um MAP convencional, por exemplo,
e misturar com o MAP de liberação controlada, né? Então, esse é uma estratégia que tem crescido bastante ao redor do mundo, o uso dos blends, porque nem sempre, em todos os ambientes e culturas, é possível usar, por exemplo, 100% de liberação controlada, mas é possível o uso dos blends. Então, eu pego lá 60% de MAP convencional e misturo com 40% de MAP de liberação controlada, com longevidade de 3, 4, 6 meses. Isso vai ser definido basicamente em função do tipo de cultivo e da curva de absorção de fósforo da cultura, né? Basicamente é isso. Então, resumidamente, temos 6 grupos: convencionais, inibidores de fixação, sinérgicos, liberação controlada, quimicamente modificados e os blends ou multifuncionais, vamos dizer assim. Douglas, será que você poderia dar alguns exemplos desses grupos? Como é que eles funcionariam, desses grupos que você, né, separou de uma maneira muito interessante? Beleza. Alguns exemplos convencionais, né, Nelson? MAP, DAP, super simples, super triplo. Os inibidores de fixação, a gente tem alguns compostos que tentam modificar o pH na região dos grânulos ali, na dissolução do MAP. Tem um produto que é muito controverso e discutido na literatura brasileira, mundial, principalmente, mas ele é pouco ainda estudado no Brasil, que ele usa ácido itaconóico e maleico com o princípio de reduzir precipitação e absorção de fósforo no solo, né? Os sinérgicos, um exemplo seria a associação entre o fósforo e o magnésio, por exemplo, a associação entre o fósforo, o cálcio solúvel e um enraizador para potenciar o crescimento do sistema radicular da planta e melhorar a interceptação radicular. Liberação controlada é um MAP, né, revestido com alguma resina, né, algum polímero. Basicamente, hoje as mais utilizadas são a base de poliuretano. Os fertilizantes quimicamente modificados, Nelson, eles estão muito mais em escala de bancada, de pesquisa, do que existir um fertilizante mesmo disponível no mercado. Existe um produto que é comercializado no Canadá que tem esse princípio, que eles sintetizam um novo composto que é a estruvita, que tem fósforo e magnésio, modificando a forma de fósforo presente no fertilizante. Os blends e os multifuncionais, né, são basicamente o blend é qualquer fertilizante convencional como o MAP que eu misturo com um fertilizante de liberação controlada, mas é uma mistura física no qual eu tenho um fertilizante convencional e na outra fração eu tenho algum tipo de tecnologia no fertilizante. Basicamente, ela é a mistura de MAP convencional com MAP de liberação controlada. Agora, o que seria um multifuncional? Né? É que você tem várias dessas estratégias no mesmo grano. Então, se eu posso colocar magnésio, cálcio solúvel enraizador, posso colocar um revestimento nesse fertilizante. Então, a ideia do multifuncional é o caminho de adotar mais do que uma estratégia no revestimento do fertilizante. Eu diria que são essas aí alguns exemplos assim de cada uma dessas categorias ou grupos que eu tentei alocar aí para a gente classificar as tecnologias. Douglas, qual desses fertilizantes que você citou, desses grupos ou fertilizantes específicos que você mostrou, já tem resultados científicos consistentes no Brasil que poderamos considerar para condições brasileiras que eles realmente são evoluções no tema de eficiência de adubações fosfatadas? Legal, excelente pergunta, Nelson, muito boa. É importante, né, a gente desenvolver as tecnologias e entender também, né, os resultados agronômicos e os benefícios que essas tecnologias para fertilizantes podem trazer, né? Dentre esses grupos, Nelson, eu diria que os 2 mais estudados mundialmente são os inibidores de fixação e os fertilizantes de liberação controlada. E é importante a gente entender que nesses grupos, muitas vezes a gente tem conceitos, né, que são utilizados. Então vamos lá tentar explicar. Os inibidores de fixação, eles foram amplamente estudados nos Estados Unidos, vários países do mundo, e os resultados muito controversos, né? Alguns publicam falando dos efeitos benéficos, outros falam que não é bem por aí, e os resultados são muito controversos ainda, e esses produtos não chegaram no Brasil, né? Os quimicamente modificados estão mais em escala de bancada, não tem muito resultado efetivo ainda de eficiência agronômica, mas tentativas, né, de melhoria do processo de produção e de como você vai fornecer o fósforo.
Agora, as principais ideias que eu já vejo hoje com uma melhoria, até eu mesmo tenho trabalhado aqui com esse tipo de tecnologia, são, por exemplo, a adição de compostos que possam melhorar a eficiência do uso do MAP, por exemplo. E a gente tem alguns trabalhos com a cultura do café, com milho e soja, mostrando que quando você coloca magnésio junto com fósforo no fertilizante fosfatado, é uma estratégia interessante para melhoria da eficiência dos dois nutrientes. Tem alguns produtos já comerciais. Douglas, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Essa sinergia aconteceria mesmo se o magnésio estiver classificado como alto no solo e você colocar um adubo no mesmo grânulo, na mesma mistura que tem fósforo e magnésio juntos, supondo um solo que já tenha magnésio alto. Essa tecnologia também funcionaria? Eu acredito, eu não tenho esse resultado, vamos dizer assim, científico para te mostrar, né? Em algumas situações que a gente testou, nós estávamos com disponibilidade de magnésio aí de 0,5 a 0,6 centimol de carga por decímetro cúbico, eram áreas com deficiência de magnésio, mas o princípio, né, Nelson, dessa sinergia, ela acontece no sistema radicular, né? É no momento da absorção do fósforo que o magnésio estando presente, ele está atuando ali de uma forma positiva. Então, eu acredito que a proximidade entre o magnésio e o grânulo do fertilizante fosfatado pode ser uma estratégia que leve, sim, a uma melhoria na absorção, independentemente da disponibilidade de magnésio total na camada de 0 a 20 centímetros. Eu acho que a estratégia de colocar ele pertinho do fósforo no fertilizante, o fósforo vai ser absorvido e vai ter magnésio solúvel disponível para absorção pela planta e para atuar como transportador ali na membrana da raiz, né? Então, do meu ponto de vista, mesmo com alta disponibilidade, a gente tem vantagens, né, da adição de magnésio nessas áreas. Douglas, eu queria fazer um comentário muito interessante do teu artigo, que uma das tecnologias seriam os sequestradores de cátion ou bloqueadores, né? Que a ideia seria você tentar bloquear principalmente ferro, alumínio, manganês, né, que são potenciais absorvedores ou, em solos ácidos e fixadores de fósforo. Mas aí você faz uma conta aqui muito interessante, em que você mostra, e sugiro que todos leiam, né, que a quantidade a ser aplicada desses sequestradores deveriam ser bem mais altas do que eventualmente são sugeridas, até em termos de pesquisa, né? Então você faz toda uma conta mostrando que talvez, né, as quantidades têm que ser muito maiores, assim como acredito eu e te pergunto, tem alguns produtos que agregam matéria orgânica no fósforo, pouca quantidade, né? Que o produtor vai aplicar a questão de talvez 100 quilos por hectare, ou um pouco menos, é um pingo no oceano na matéria orgânica do solo. Será que esses produtos que associam substâncias úmicas, nas quantidades aplicadas, que normalmente são muito pequenas, realmente fariam sentido? Ou seria muito melhor o produtor fazer um trabalho, que você também comenta aqui no seu artigo, fazer um trabalho para melhorar a matéria orgânica, acrescentar matéria orgânica, trabalho de conservação do solo, e que talvez aí, aliás, está provado, né, um plantio direto bem conduzido aumenta a eficiência do fósforo, e que o manejo talvez fosse mais viável do que ficar agregando essas substâncias orgânicas, ainda mais em quantidades pequenas. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha decisão, assim, em relação aos dois caminhos, né? Eu optaria pelo caminho do manejo, né? Como forma de aumentar a matéria orgânica, melhorar a eficiência da adubação fosfatada, né? Os sistemas de cultivos, né? Como o plantio direto, integração lavoura-pecuária. Eu acho que esse é o caminho, talvez, que seja mais demorado, desafiador, mas que vai trazer os melhores benefícios, né? Voltando um pouquinho para o que você perguntou no início, em relação à conta, né, que eu fiz, Nelson, essa conta ela pode ser extrapolada para qualquer composto. Por quê?
Ali a gente usa como princípio a CTC do material, né, do composto que é adicionado ao fertilizante e a quantidade desse material que é adicionado ao fertilizante. Então eu criei uma situação ali que a gente tinha mais de 1.000 centimol de carga por quilo de CTC no material, que é muito alto, né? Se você for pensar assim. E mesmo nessa situação, a capacidade de sequestro de cátions ela é limitada, desculpa. Vamos pensar, isso se a gente pensar só no ferro e no alumínio, mas independente disso, pode ir amônio, pode ir outros cátions para essas cargas serem ocupadas. Isso é como se fosse uma carga negativa ali a ser ocupada na superfície do material que foi adicionado. Então, eu acho que essa estratégia ela tem uma limitação em termos de redução dessas reações indesejáveis de fósforo no solo, principalmente quando a gente usa concentrações ou quantidades pequenas desses materiais são adicionadas aos fertilizantes fosfatados, né? Tem uma limitação bastante grande. E recentemente a gente publicou um artigo onde a gente analisou, né, os efeitos, né, da difusão de fósforo, da eficiência agronômica do MAP com a adição de compostos orgânicos, né? Esse artigo está disponível, foi publicado há menos de um mês, Nelson, e eu compartilho ele com você e com todo o público aí do seu canal também, para eles agregarem um pouco mais de conhecimento com a leitura desse material, que ajuda a gente a entender um pouquinho dessas interfaces entre materiais orgânicos e fertilizantes fosfatados. Douglas, nós vamos deixar na descrição do vídeo a citação bibliográfica, né, para os interessados poderem ter e achar, né, esse teu trabalho, que é extremamente interessante. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Quais são os resultados que você obteve? Basicamente, né, resumidamente, a gente não teve efeitos positivos com a adição de compostos orgânicos ao MAP e outros nutrientes, Nelson, como o magnésio, o zinco, né, o boro, em melhorias na nutrição e na produtividade do milho. Basicamente, nós fizemos uma caracterização bem detalhada desses fertilizantes e associada a estudos agronômicos em condição de campo com a cultura do milho. E os resultados, assim, mostram em duas condições ausência de resposta, tanto em termos de nutrição como de melhoria em produtividade da cultura do milho. Douglas, desses grupos todos, desses produtos, na prática, quais são economicamente viáveis em termos de custo-benefício em larga escala? Ou, se não for em larga escala, em que mercados eles devem ser utilizados devido aos seus maiores custos? Ótimo, Nelson. A gente sempre, quando vai escolher um fertilizante, além dos aspectos técnicos, né, a gente deve pensar também nos aspectos econômicos, né? E essa tomada de decisão, ela passa pela avaliação do custo, né, do ponto de fósforo de cada um desses fertilizantes, né? Da qualidade do fertilizante, que eu acho que é um aspecto cada vez mais presente também, né, na discussão, na escolha dos fertilizantes, e na eficiência do fertilizante em si. Então, isso a gente sempre deve computar, né, na parte econômica, né, na tomada de decisão ali no dia a dia, que é feita pelo agricultor, né? Eficiência, custo do ponto de fósforo e como a qualidade daquele fertilizante pode levar a uma melhoria na eficiência agronômica. E adicionamos a isso a questão do custo de produção da cultura, né? Então, uma coisa é a gente falar sobre café, algodão, outra coisa é a gente falar sobre milho, soja. Então, a gente tem que analisar isso dentro dos diferentes cenários e ambientes, né? Como que essas tecnologias podem levar a uma melhoria da eficiência em cada um dos diversos ambientes e tipos de cultivo. Acho que é difícil, assim, às vezes, a gente generalizar isso para as diversas condições de cultivo de norte a sul do Brasil, né? Qual que é o mais eficiente, qual que é o mais barato. Isso é uma função que nós temos que ter cada vez mais na agronomia, que é o poder de tomada de decisão, né, Nelson? A gente, a cada dia, nós temos milhares de informações em mãos, né? E hoje o bom profissional, ele é essa pessoa que vai ter essa capacidade de olhar aqui, ó, eu tenho liberação controlada, eu tenho convencional,
e aí analisar isso tudo, um tem custo X, outro Y, e tomar a melhor decisão ali para a situação dele, né? Eu tenho esse ponto de vista. E cada vez mais, em algumas situações, a gente tem que fazer ajustes finos também, principalmente em áreas com alto patamar produtivo. Essas tecnologias podem ser um ajuste fino que vão ajudar num oceano de outras estratégias ali de manejo da fertilidade para melhorar a produtividade, né? Eu acredito que, resumidamente, eu penso assim em relação à viabilidade de uso de novas tecnologias para fertilizantes fosfatados. Se fala muito, Douglas, eu não sei se é correto, que por questões de custo, não é, de preço desses fertilizantes, principalmente de liberação lenta, que esses fertilizantes seriam mais adequados realmente para culturas de alto valor agregado, né? Por exemplo, para gramados de campo de golfe, campo de futebol. Será que a gente pode imaginar usar esses produtos de liberação mais lenta de fósforo para culturas como soja, como milho, ou você acha que isso aí não seria uma coisa razoável? Sim, eu acredito, Nelson, esse conceito ele esteve bastante presente. A gente, quando pega a literatura de 10, 15 anos atrás, nós vemos que a frase que se repete é justamente essa, que são fertilizantes utilizados em gramados, tá? Campos de golfe. Mas eu acredito que nos últimos 10, 15 anos, né, esse setor evoluiu, né? E, inclusive, nós tivemos até fábricas, né, sendo implantadas aqui no Brasil. Isso são tipos de estratégias que vão tornando o preço e a acessibilidade a esse produto a outros tipos de mercado, né? Eu concordo que o uso do 100% revestido, talvez em algumas situações como milho e soja, seja questionável. E aí que veio a resposta a essa pergunta, que seria o uso dos blends. Eu não preciso usar 100% de liberação controlada em soja. Eu posso fazer um blend com 60%, 70% de MAP convencional e 30% dele revestido. E esse blend ele vai ter certamente um preço menor do que o puro. Então, são estratégias, né, que vêm sendo adotadas. Isso é uma evolução que vai acontecer ao longo do tempo. E, com certeza, o fator hoje principal é como. A principal pergunta é como aumentar, né, Nelson, a adoção desses fertilizantes no mercado brasileiro, como que eles vão se tornar mais acessíveis? Nós temos que trazer fábricas para cá, usar estratégias como a dos blends, onde a gente reduz o custo e melhora a eficiência do uso do fertilizante. Então, é um caminho interessante aí, mas é plenamente possível de ser alcançado. Eu acredito que em 10 ou 20 anos a gente vai tendo mudança de cenários aí em relação à matriz de consumo dessas tecnologias no mercado brasileiro e mundial. E muita pesquisa, né, Douglas? Para a gente efetivamente conseguir parametrizar o que realmente funciona e o que não, né? Isso é importantíssimo, viu, Nelson? Porque eu trabalhei muito com nitrogênio, tem mais de 10 anos que eu faço pesquisa com tecnologias para fertilizantes nitrogenados e eu acompanhei o que era isso aí há 10 anos atrás. A adoção, com certeza, aumentou muito no caso do nitrogênio, mas eu penso que o fósforo, nós estamos no fósforo como a gente estava no nitrogênio há 10, 15 anos atrás. Então, a pesquisa, ela precisa responder, ajudar a responder essas perguntas, né? Mais pessoas trabalhando com essas tecnologias, porque muito do fundamento técnico, científico dessas tecnologias para fertilizantes, eles vêm de outros ambientes, né? Quando eu comecei a trabalhar com nitrogênio, eu via muitos trabalhos de ambiente de clima temperado, né? De como que alguns compostos, alguns fertilizantes se comportavam em solos ou condições de climas diferentes do nosso, né? Então, a pesquisa, ela vem, sim, de forma efetiva nos ajudar a responder essas perguntas e dentro das nossas condições de agricultura, dentro da nossa realidade, dentro do nosso contexto, né? Porque isso é fundamental também para a gente ter um melhor entendimento de como as tecnologias para fertilizantes fosfatados podem aumentar a eficiência agronômica aí dos fertilizantes. E para o futuro, Douglas, que são as novas direções que teremos que tomar para o uso dos fertilizantes fosfatados? Visto que temos um legado de fósforo, né, enorme,
o legado de fósforo é o que temos fixados em nossos solos, algumas estimativas de milhões de toneladas. Quer dizer, estão lá, nós estamos adubando, porque aquele fósforo não é disponível. A planta está no solo, mas a planta, vamos dizer que não enxerga. O que a gente, para o futuro, tem, não é? Pensando nessas condições todas de tecnologias, talvez micro-organismos, eu não sei como é que você enxerga os biosolubilizadores e tudo isso mais. O que você enxerga disso tudo? Ótima pergunta, e eu remeto a resposta a um pouquinho do que eu falei no início da nossa conversa, né, Nelson? Acho que para a gente olhar para o futuro, nós precisamos sempre estar pensando no passado e no presente, né? O que a gente fez no passado de certo, de errado, o que a gente está no presente que certamente vai ter a consequência lá no futuro, né? Então, eu diria que tem muita coisa ainda que nós fizemos no passado e estamos fazendo no presente que a gente precisa aplicar isso melhor. Então, muito conhecimento ainda que foi gerado, mas que não está sendo aplicado no dia a dia, que pode vir a trazer uma melhoria para a eficiência no uso dos fertilizantes, né? Primeiro, é importante eu deixar isso claro, por exemplo, calagem, gessagem, sistemas de cultivo, plantio direto, integração lavoura-pecuária, passando pela melhoria na amostragem, né? O solo, a gente sabe que tem uma variabilidade muito grande no que se refere à disponibilidade de fósforo, então estratégias mais eficientes de amostragem de solo e de recomendação de avaliação da disponibilidade de fósforo no solo, metodologias, né? São fatores aí preponderantes para a gente conseguir usar melhor o fósforo na agricultura. E, além disso, nós não podemos esquecer, né, na questão da reciclagem, né, do fósforo, de alguns resíduos, de alguns materiais ou fontes, né, de fósforo aí que, às vezes, estão sendo descartadas, não sei se essa é a melhor palavra, assim, inadequadamente, mas que poderiam estar sendo utilizadas na agricultura, né? Eu acho que a melhoria na eficiência do fósforo na agricultura, ela passa pela maior reciclagem do fósforo, vamos dizer assim também, num contexto amplo de país, né? E acredito eu que o caminho, né, Nelson, sempre para a gente melhorar esses processos, melhorar fertilizantes, ele sempre passa pela inovação, né? Então a gente tem que acelerar processos de inovação, a gente precisa ler mais patente no Brasil, gerar mais informação, mais patente, estudar os diversos caminhos que a gente tem para melhoria na eficiência do uso de fertilizantes. E a gente não esquecer sempre aquela regrinha básica, eu acho que é que a gente sempre escuta, repassa, né, que dos princípios básicos de manejo da fertilidade do solo 4C, né, que é a dose correta, fonte e época de aplicação e local corretos do fertilizante, né, associado a um adequado manejo e conservação do solo, porque isso é também hoje cada vez mais importante, né, a gente manter, né, uma qualidade, uma saúde do solo adequada. Basicamente essa é minha opinião e um caminho que a gente deve traçar para o futuro para melhorar a eficiência de uso de fósforo na agricultura. E os micro-organismos, solubilizadores, que se fala bastante de fósforo, como é que você vê essa inovação? Ótimo, excelente, Nelson. Os micro-organismos, né? Eu acho que a gente falou muito sobre as pesquisas, né? Que devem ser realizadas, a importância da pesquisa no Brasil. Eu acredito que uma resposta, né, que a gente deve encontrar e deve estar cada vez mais presente quando a gente pensa em micro-organismo e uso de fósforo é qual a porcentagem de fósforo indisponível que os micro-organismos poderiam reverter e torná-los disponíveis para uso pelas plantas. Eu acho que essa é uma informação super importante, né? Foi falado sobre o legado do fósforo, que a gente tem uma quantidade significativa de fósforo nos solos, né? Que são passíveis de utilização desde que ocorra a reversão de uma forma não disponível para disponível, né? E o papel dos micro-organismos nisso tudo é muito importante, mas ele precisa ser claro e bem explicado. E além do efeito dos micro-organismos no solo, nós precisamos entender as associações que eles têm com o sistema radicular da planta, por exemplo, como que isso pode levar a uma melhor eficiência no uso do fósforo, né? Então, questões hormonais, de crescimento do sistema de raiz, modificação de pH na rizosfera, então são uma série de fatores da interface, né, solo, micro-organismo e planta, né, que são importantes, que a gente precisa entender
como que eles podem levar uma melhor eficiência de uso de nutrientes pelas plantas, né? Douglas, já estamos indo para o final. Como sempre, te agradeço, né? Tu é extremamente generoso com o canal. E aqui o meu trabalho é simplesmente repassar informações importantes como as tuas, sempre fundamentais. Então, muito obrigado. Como eu não falo meu nome, falo em nome de milhares de pessoas que vão assistir. Quais são os comentários gerais que você gostaria de deixar para todos que vão assistir essa tua entrevista? Pessoal, os comentários gerais basicamente a gente sempre deve olhar o que a gente fez para caminhar e seguir em frente, né? Nos caminhos mais corretos, né? Sermos tomadores de decisão, né, Nelson? Eu acho que isso é fundamental. A gente vê o que a gente fez de certo, fez o que fez de errado. E isso certamente vai levar uma melhoria na forma como a gente faz o manejo da fertilidade do solo, na escolha dos fertilizantes mais eficientes que a gente usa na agricultura brasileira. E esse histórico vai nos direcionar para onde a gente quer levar o futuro da agricultura brasileira. Nós passamos anos aí, né, Nelson, construindo a fertilidade dos nossos solos e nós não devemos destruí-la agora com o uso de tecnologias que não são eficientes, né? Porque em muitas situações eu tenho visto que muitos resultados são pautados já na fertilidade construída, né, de algumas áreas, e isso é uma questão importante. Então, essa é uma mensagem que eu deixo para todo mundo. Nós precisamos escolher fertilizantes mais eficientes que nos levem à manutenção da fertilidade dos nossos solos, que foi construída por um trabalho árduo, feito aí, fazendo uma lembrança ao nosso querido Alfredo, que foi pessoa fundamental quando a gente fala em construção da fertilidade dos solos brasileiros, né? Então, essa talvez seja a principal mensagem para todo mundo que está no meio científico, agronômico, comercial, é construir uma fertilidade do solo. O grande desafio agora é mostrar resultado de melhoria na nutrição das plantas nessa condição, sem ser baseada nos estoques de nutrientes que a gente já tem nos nossos solos. Douglas, muitíssimo obrigado e grande abraço. Grande abraço a você e a todos do canal, Nelson.